Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Fávero e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rumo ao Céu. Se vocês perceberam, o canal tem um novo início do nome, né? RTCast Rumo ao Céu. Por que eu fiz isso? Eu tenho um podcast no Spotify, no Deezer e no Amazon Music, que é o RTCast. Esse podcast eu trago para vocês temas da Bíblia também, em forma de áudio, então fica um pouco mais fácil para vocês acompanharem. Mas não deixem de acompanhar aqui o canal, ok? Porque nós voltamos, vocês viram que tivemos uma sequência muito boa de vídeos durante a Semana Santa, e vamos ter novamente essa sequência de vídeos, porque eu estou organizando o meu tempo para poder trazer esses conteúdos aqui para vocês. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito importante, que é a justificação pela fé. A justificação pela fé é um tema muito recorrente dentro do meio protestante, dentro do meio evangélico. Só que, será que as pessoas realmente entendem o que é isso, o que quer dizer? E será que elas estão levando para o lado correto? Então, para ficar simples, eu não quero trazer um conteúdo muito longo para vocês, eu estou organizando para que os vídeos sejam de forma mais breves. Então, para não enrolar muito, vamos para a Bíblia, vamos para o texto e vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre fé e sobre justificação pela fé. Eu vou usar um texto bem clássico, né? O Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. É um texto muito clássico sobre a fé, mas que as pessoas leem muito superficialmente. Então vamos lá. Hebreus 11, 1 diz bem assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Então a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção das coisas que não vemos. A versão que eu estou lendo aqui hoje para vocês é a NVT, eu gosto muito dessa tradução, e aqui nós temos mais uma bela pérola que essa tradução traz, que nos dá um entendimento melhor. No texto da Almeida Revista Atualizada diz que a fé é a convicção é a certeza das coisas que ainda não aconteceram, a convicções de fatos que ainda não se viram. Só que essa tradução ela é bem complicada. Duas palavras que são utilizadas aqui no original grego é pistes, para fé, e aqui traduzido como realidade daquilo, mostra a realidade daquilo, e na versão Almeida Revista Atualizada traduzido como certeza, o termo grego é hypostasis. Em palavras simples, pistes é uma convicção plena, uma certeza, um agarrar-se a algo que você tem conhecimento sobre. No hebraico, a palavra que é traduzida como fé é emuná, que é a mesma coisa de você estar dentro de uma correnteza, de um rio muito forte de correnteza, aí você vê um tronco e você se agarra àquele tronco e se mantém firme àquele tronco, porque aquele tronco vai manter a sua vida salva. É nesse sentido que a palavra fé vem, tanto no grego quanto no hebraico. Só que o foco seria o hipóstasis. Hipóstasis, ela era um certificado que o imperador romano dava aos seus soldados, para que se eles aposentassem, caso eles aposentassem, eles tinham garantido um terreno, uma aposentadoria e algumas outras coisas. O soldado não via isso, o soldado nunca viu essa terra, nunca viu essa aposentadoria, nunca viu nada disso. Porque ele tinha certeza de que aquilo seria cumprido perante a autoridade que nós tínhamos do imperador. Essa autoridade do imperador, a certeza que o imperador cumpriria, era esse documento de garantia que eles tinham. Então, por isso que é falado, é a certeza de coisas que ainda não se viram, porque a promessa era feita e o soldado tinha certeza que se cumpriria por causa que o imperador tinha autoridade para fazer isso. E nós sabemos, pelas coisas que já aconteceram perante a história, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que nós podemos ter certeza daquilo que Deus tem para cada um de nós. Não é uma coisa vaga. Não é uma coisa vaga, é um documento de verificação, de validação. Então, isso que é fé. A fé não é acreditar no que você nunca viu, nunca ouviu e não tem certeza de nada. Não tem certeza de nada. Mas sim sobre aquilo que você já tem evidência, sobre aquilo que você já viu acontecendo. Mas espera aí, eu já vi acontecendo, tem que ver visivelmente? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando também sobre a morte de Jesus, sobre os acontecimentos na história, aquilo que a Bíblia relata, que tem evidência arqueológica, tem evidência histórica, tem muito respaldo. Então aquilo que a Bíblia nos traz
nos dá a certeza de que as promessas de Deus, aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós, vai acontecer. Porque nós já temos evidências no passado de que Ele assim o fez. Ele é o Deus que nós seguimos hoje, que nós acreditamos hoje, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que fez chover maná sobre o povo israelita, é o mesmo Deus que libertou o rei Josafá das mãos dos seus inimigos, é o mesmo Deus que livrou Paulo e Silas na prisão, é o mesmo Deus que fez todos aqueles cuidados com seus filhos. Então, nós não estamos falando de algo abstrato, estamos falando de algo que é real. Isso que é fé. É olharmos para a história, no que Deus já fez na história, e temos certeza de que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Isso é fé. Não é crendice, isso é crença real. E quando nós entendemos que nós podemos acreditar em Deus, ter essa fé embasada, essa fé que tem sentido, não um crer somente por crer, né, somente pela crendice, mas crer porque nós temos certeza das coisas que Deus já fez por nós, das coisas que Ele já fez pelo seu povo, do agir dele na história. Então, nós vamos ver o que a fé ocasiona. Que quando nós cremos no sacrifício de Jesus, cremos na salvação de Cristo, nós passamos por um negócio que é chamado justificação, que acontece no estalar de dedos. Acontece de um jeito muito rápido, acontece de um jeito muito prático, e que essa justificação era em nanosegundos. É claro que eu estou falando de um processo, eu vou falar hoje somente sobre justificação. E quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 3, versículo 21, olha o que diz o texto, bem legal isso. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, ou seja, acreditar naquilo que Jesus fez por nós. Isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Nem judeu, nem grego, nenhuma distinção há quando a gente fala sobre justificação. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como o sangue que Ele derramou, mostrando assim na sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então nós somos justificados mediante a fé em Jesus. Nós temos, para ser justificados, para termos a salvação, temos unicamente que crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso é bíblico, isso é simples, isso é básico. É o primeiro passo da jornada. Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados. A justificação é o que nos dá aval para a salvação. É por isso que quando perguntamos quem está salvo, entende-se que todos aqueles que creem em Jesus levantem a mão, porque quando nós aceitamos Jesus e cremos nele, e é claro, eu vou falar mais para frente sobre as consequências da justificação, nós já estamos salvos, a partir do momento que nós cremos em Jesus. A justificação vem por meio da fé em Jesus Cristo, porque Jesus cumpriu tudo o que era necessário cumprir, Ele pagou o preço que era necessário pagar para que nós tenhamos a salvação. A salvação é mediante a graça. Nós somos justificados por crer em Jesus. A justificação vem mediante a fé. Só que a justificação não é o passo final. Não é o passo final. Somos salvos porque somos justificados por Jesus. Mas qual que são os passos seguintes? Isso que nós veremos no próximo vídeo. Mas, antes de encerrar aqui, feche seus olhos. Vamos orar um pouquinho. Senhor, poderoso Pai, neste momento damos glórias a Ti, Senhor, para que nós entendemos que o Senhor nos dá a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, nos justifica, que nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, basta crermos que o Senhor nos salvou. Que a partir de hoje tenhamos uma fé firme,
compreendendo que todas as suas promessas que o Senhor fez ao seu povo foram cumpridas, que tudo que o Senhor falou e disse ao seu povo se realizou. Nós temos convicção das coisas que já aconteceram, daquilo que o Senhor já fez. E como temos certeza disso, Pai, podemos ter certeza das promessas que temos no porvir ainda. Que nós não tenhamos dúvidas, Pai. Não falo de dúvidas sinceras, mas não tenhamos dúvidas mesquinhas, duvidando do seu poder, duvidando do seu amor, porque o Senhor já provou-nos no decorrer da história. Que nós tenhamos essa certeza, essa convicção de que aquilo que o Senhor nos prometeu irá acontecer. Pai, que nós não desprezemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu no lugar de cada um de nós, e possamos, através de sua justificação, termos a certeza que já estamos salvos e que o céu é logo ali. É em nome de Jesus, Pai, que nós te clamamos e agradecemos, Senhor. Amém. Querido, tenha um ótimo dia, tenha uma ótima semana, fique com Deus e até mais.